Muito bom dia, muito bom dia. Vamos lá, gente, vamos falar sobre o medo. Hoje o nosso tema aqui é o medo. Do medo à coragem. Como é que vocês estão? Vamos esperar o pessoal chegar. Bom dia. Fala, Di, bom dia. Viviane, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui com o meu costumeiro café. Meu Deus. Gebrim. Tudo bem, Gebrim? Bom dia. Dani. Vivi. Hoje eu quero falar com vocês sobre o medo. Talvez uma das coisas que mais tem impactado a vida de muitas pessoas, o medo. O medo é sempre algo que se coloca diante da gente e é por meio dele que a gente acaba esquecendo que existe o divino. Então a gente só se apega às nossas próprias forças, esquece que existe algo que é maior do que a nossa força. É sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui. Fala, Meire, bom dia, Emily. Eu vou começar, não vou esperar, vou começar já e a gente já trabalha isso. A palavra que a gente vai ler hoje na Bíblia é de Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Vou ler de novo. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fecha o teu olho, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero colocar diante do Senhor, meu Pai, esta palavra, pedindo que o Senhor toque ao coração das pessoas que assistirem esse vídeo, que estão aqui comigo hoje, e que o Senhor os torne forte e corajoso, assim como o Senhor deu direcionamento aqui a Josué, e que o Senhor admoesta Josué algumas vezes nesse primeiro capítulo de Josué, dizendo, seja forte, seja corajoso. Que esse mesmo direcionamento e que esse mesmo ensinamento toque o meu coração e os nossos corações aqui hoje. Que o Senhor possa falar ao coração das pessoas aquilo que elas têm a necessidade de serem tratadas. Porque eu não conheço, mas o Senhor, sendo Deus, o Senhor conhece todas as coisas. É assim que eu oro e peço que o Senhor abra a mente e toque o coração de todos que assistirem esse vídeo, que estão aqui comigo hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre o medo. E qual que é o papel de Deus nisto que é a restauração psíquica? A gente normalmente tem uma dificuldade de pensar Deus como um restaurador psíquico. A gente sempre pensa Deus como algo da ordem do sobrenatural, que é verdade. Mas Deus tem um cuidado com a gente tão especial que Ele trata a gente dentro das nossas emoções, dentro daquilo que a gente precisa ser curado e ser tratado. Para isso existe só uma coisa que esse texto traz. Ele diz assim, ó, seja forte e corajoso. Forte e corajoso faz menção a você encarar as dificuldades, mas também faz menção a você depositar neste que é Cristo toda a sua força e toda a tua confiança. Quando a gente para pensar, o medo é uma das emoções mais primitivas. Ele existe desde sempre. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele foi desenvolvido de baixo para cima, de maneira que ele, quando foi desenvolvido, existe uma certa dinâmica no desenvolvimento do cérebro. Ele vem do sistema de baixo para cima. Aqui está a medula espinhal. Então, você tem esse primeiro pedaço sendo desenvolvido.
depois essa parte do meio e depois essa parte de cima. Aqui de frente dá o neocórtex, que você deve ter ouvido falar bastante sobre isso. Esse cérebro foi desenvolvido assim para que a gente pudéssemos, primeiro, ficarmos muito atentos àquilo que é da ordem da sobrevivência. O medo, ele não é à toa. O medo é uma mensagem que acontece dentro de reações químicas no seu cérebro, especialmente tocado pela amígdala, que é um pedacinho lá dentro do seu, aqui no meio do teu cérebro, que ele passa uma mensagem de luta ou de fuga. Pode perceber que quando você está com muito medo, quando você está diante de uma situação que te trouxe muito medo, a coisa mais natural é você ficar pálido. Você fica com um pálido, parece que você perdeu a cor do rosto. Isso acontece porque o teu corpo manda este sangue para suas extremidades, para suas pernas, para seus braços, para a mão. Então, quando eu estou com muito medo, ou eu fujo ou eu ataco. Pode perceber, a palidez não vem à toa. É uma reação biológica que acontece dentro de você. E é essa reação biológica de luta e de fuga que não é um problema. Sentir medo nunca foi um problema. O fato de eu ter medo de alguma coisa, se você tem medo de alguma coisa, não tem problema nisso. Tá tudo bem ter medo. O problema é quando essa resposta, porque o medo é uma resposta a um evento que aconteceu e que eu tenho que ter uma ação a partir daí, de lutar ou de fugir. O problema é quando esta resposta, que nasceu para ser adaptativa, passa a ser crônica. Ela passa a ser, ou ele passa a ser, o cerne da minha vida. No exercício da minha atividade aqui como psicanalista, eu tenho recebido muitas pessoas. E muitas pessoas que têm medo de muitas coisas. Para uns, medo simples, como comprar uma casa, a reformar sua casa, ou investir o dinheiro em comprar um apartamento. Já tive vários casos assim. Para outros, o medo de se permitir entrar num relacionamento, para se permitir amar alguém, deixar ser amado, especialmente nos tempos atuais, em que a gente vive uma vida mais superficial, achando que na superficialidade eu tenho controle. Eu vou falar disso um pouco mais à frente para a gente entender. Então, quando a gente está com uma situação de medo dessa, para essas pessoas todas, a mente ela entra numa espécie de colapso. Ela entra em colapso, ela diz assim, eu não consigo lidar com essa situação que se coloca diante de mim. Que aí a resposta biológica mais natural é de lutar ou de fugir. Esse medo generalizado, ele gera bloqueios. Ele tem questões emocionais de trava, né? Bloqueios emocionais, travas, muita insegurança. Eu brinco, né, que existe uma coisa que é meio que a trinca do inferno, assim. É o medo que gera insegurança, que gera problema de autoestima. Em geral, quem tem problema de autoestima, esse problema de autoestima foi originado num medo que gerou insegurança. Uma coisa que eu aprendi que é muito importante é os teus pensamentos alteram os teus estados emocionais, que alteram a sua ação. Então é muito importante que os teus pensamentos te coloquem numa posição de confiança. E esta palavra que a gente leu aqui hoje, de Josué 1:9, diz assim, seja forte e corajoso, não tenha medo, é imperativo. Ele não está te convidando, quero te convidar a não ter medo. Ele diz, não tenha medo. E ele faz vírgula, e também não desanime. Eu não sei pelo que você está passando, mas certamente o convite de Deus a você hoje aqui é que você não tenha medo, e que você seja corajoso, e que você não desanime, porque Deus sabe o que está acontecendo com você. Eu estava falando desse colapso que acontece na nossa mente quando a gente tem muito medo, um medo crônico, um medo que é incapacitante, um medo que nos impede de viver algumas coisas. E dentro dessa coisa crônica existe uma palavrinha que a gente usa bastante dentro da psicanálise, que é a retração afetiva. Eu tenho vivido muitos pacientes que têm retração afetiva. Então eles têm tanto medo que eles têm problema de insegurança. Eles têm tanto medo que eles têm problemas de bloqueios emocionais.
mas eles têm tanto medo que eles também têm retração afetiva. Retração afetiva é quando a pessoa ela se afasta propositadamente de vínculos emocionais. Então ela recolhe os afetos e ela evita envolvimento emocional. Ela evita se conectar com o outro. Especialmente quando a gente fala de relacionamento, hoje a gente vive um mundo de pessoas que estão tão traumatizadas, que elas mesmas boicotam as suas próprias relações. Porque elas têm tanto medo de sair daquela piscininha rasa e ir para um mar profundo, que elas só vivem relações superficiais. São relações que são curtas, onde a própria pessoa ela não se permite aprofundamento. Ela não se permite ir mais profundo naquilo que ela tem, ou naquilo que ela gostaria. Ela diz no discurso que ela gostaria de uma relação profunda, ela diz no discurso que ela gostaria de se encantar e se apaixonar de alguma maneira. Bom dia, Dani. Mas ela tem muita dificuldade de entrar, de se permitir. Existe uma certa incongruência entre aquilo que eu digo que eu quero e aquilo que de fato eu faço em direção ao que eu quero. Isso é o que a gente tem chamado de retração afetiva. É como se tivesse um certo bloqueio, uma certa proteção inconsciente, porque ela não faz isso conscientemente, tá? Isso é importante dizer. Existe um certo bloqueio, uma certa proteção inconsciente que faz com que ela tenha muita dificuldade de aprofundamento. Por quê? Porque ela já viveu muita rejeição, porque ela já viveu muito abandono, ela já teve muitas frustrações. Quanto maior o número de frustrações, mais difícil é para a pessoa se entregar afetivamente. Isso é uma máxima que eu tenho visto todo dia aqui. E quem disser que não é porque não tem prática clínica. Porque eu vejo isso na prática clínica. É esse medo que na psicanálise está ligado a uma certa angústia, que a gente chama de angústia primordial. É uma angústia automática. Por que gera angústia? Porque de um lado eu tenho o desejo de me relacionar. Só que do outro lado eu tenho a repressão desse desejo. O meu inconsciente me impede de me aprofundar. E aí quando as duas coisas estão de maneira antagônica, elas não estão congruentes, elas estão incongruentes, gera angústia. E é essa angústia que é um sinal de que tem um certo perigo no meu psiquismo. Existe um certo movimento que algo interno ou algo externo não está funcionando no meu psiquismo. A gente tem isso como uma sensação de ameaça. É uma ameaça de algo que está por vir. Algo como morte, o medo da solidão, o medo do fracasso, a sensação de não ser capaz. Eu não sei qual que é exatamente o seu medo, mas se você está vendo este vídeo aqui, se você está comigo aqui agora, certamente Deus está tocando no teu coração e você vai saber exatamente qual é o medo que você tem que tratar. Pensa o seguinte, para poder falar dessa angústia, é como se nós pegássemos e pensássemos num bebê. O bebê vive muita angústia, porque naqueles primeiros momentos ele não tem a sua parte racional desenvolvida. Então ele tem percepção. De um lado a percepção de uma mãe que chega e me acalanta, que faz a prosódia do que dá o calor, que dá o cheiro, que dá o olhar. Uma coisa que a mãe aqui vai saber, o bebê olha muito fixamente no olhar da mãe. Aquele movimento é um movimento para poder identificar que tipo de comportamento que ele faz que gera alegria ou que gera dúvida para ele, se a mãe gostou ou não gostou tanto. Então, um bebê, quando ele está angustiado, ele não entende exatamente por que ele está angustiado. Ele percebe que, de alguma maneira, o seio se foi, a mãe se foi, e eu estou sozinho aqui num berço, por exemplo, e eu vou chorar para ver se ela aparece de novo. É desta angústia que eu estou falando. E por que ele fica angustiado? Porque ele não sabe representar. E aqui entra um ponto importante para a gente pensar, pessoal. Quando eu penso em representar, eu estou falando para vocês aqui de uma coisa muito importante, que é a cura acontece quando há simbolismo. Quando eu consigo simbolizar psiquicamente o que está acontecendo. O direcionamento de Deus, nesse texto de Josué 1,9, diz: seja forte e corajoso.
Não tenha medo e nem desanime. E ele fala, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Parte da sua simbolização, de você entender o que está acontecendo com você e por que você tem tanto medo, é você também, de alguma medida, conseguir colocar esta fé no lugar que você tem que colocar, que é Cristo. Se não for por Ele, por quem será? Essa sensação de angústia que você sente é um alarme do seu psiquismo. Essa sua sensação de que algo te falta, o medo do que você não sabe exatamente. Aí você se separou, você até quer ter um novo relacionamento, mas você tem muito medo de se entregar e de conhecer alguém. Isso é um alarme. O seu psiquismo tá bradando. Ele está dizendo, de um lado eu tenho um impulso inconsciente daquilo que eu gostaria. Do outro lado eu tenho um certo bloqueio moral. Mas, por exemplo, uma coisa que eu ouço o tempo inteiro. Mas eu casei, se o casamento deveria ser um só, e agora que eu estou separada, eu não me acho digna de ter uma nova relação. Esse é um tema complexo para a gente falar. Mas se você está onde você está, eu acredito que tem um Deus que vai te acolher do jeito que você está. Porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você pensa. Então não importa se esse medo ou se essa condição que a gente tem de uma certa pressão psíquica inconsciente, ela vem de uma ordem externa. Por exemplo, eu tenho medo de perder o emprego, de ser abandonado, de ficar só, de falhar. Ou se é alguma coisa mais interna, o medo, por exemplo, aos meus desejos que eu não posso sanar, os conflitos psíquicos que eu tenho. Quando eu estou nessa condição de angústia, quando eu estou nessa condição de medo, o que acontece sempre é que o ego da pessoa entra em conflito. O conflito desse ego é um conflito da ordem que faz você pensar que você vai perder o controle. Faz você pensar que você, de alguma maneira, vai enlouquecer. Que você vai entrar em colapso. Quantas pessoas eu atendo que estão exatamente nesse lugar? Com a sensação de que vão entrar em colapso. Com a sensação de que aquilo que está acontecendo na vida delas é maior do que a capacidade delas de lidar com aquilo que está acontecendo. O meu chamado hoje é que você entregue esse seu medo, entregue essa sua sensação de incapacidade para Cristo, porque é Ele que vai te dar a fortaleza, a convicção, para que você possa passar pelo que você está passando. É só Ele que vai fazer. A gente pensa que tudo na nossa vida, especialmente pessoas que têm um nível intelectual, que estudam bastante, elas pensam que tudo é da ordem do consciente, tudo é da ordem do racional. Esquecem do mundo espiritual, esquecem do divino. Então, quando você está nessa condição de quase uma sensação de que você vai entrar em colapso, o seu eu, o seu ego, ele começa, ele sente uma certa ameaça de desintegração. É como se você fosse deixar de ser quem você é. Acontece muito isso com os pacientes que eu tenho atendido. É como se você você se visse numa nova realidade que você não sabe o que fazer com ela, em outras palavras. E quando a gente pensa nos tipos de desintegração do eu, dessa coisa psíquica, essa desintegração ela pode ser simbólica. Do tipo, eu perco o sentido da vida. Eu tenho medo de perder o sentido da vida. Eu vou vivendo a esmo. Eu vou vivendo sem pensar. Mas ela também pode ser racional. Do tipo, eu tenho medo do abandono. Quantas pessoas têm medo de solidão? A solidão hoje é um dos principais pontos que assolam o psiquismo humano. Especialmente pro pessoal que está aí na casa dos 30 e poucos, 40 anos. Que agora se vê numa nova realidade de vida. O casamento acabou por algum motivo. Eu tô com um filho ou tô com alguns filhos. E agora? Quem vai gostar de mim? Quem vai olhar para mim? Quem vai cuidar de mim? Então, se eu tenho de um lado essa certa desintegração simbólica
que é o medo de perder sentido na vida. Essa desintegração, que é racional, é o medo do abandono, da solidão. Ou essa desintegração espiritual, que é o medo de ficar sem Deus, o medo de não ter o contato com Cristo, de não viver as coisas de Cristo, se desconectar de Deus. Quantas pessoas, elas simplesmente se desconectam de Deus, num processo de separação, por exemplo. Eu vou dizer a vocês, eu vivi durante a minha vida uns 13 anos na igreja. Dos 17 até os 30, eu era o cara mais crente que você pode imaginar, no sentido de se entregar para a obra. Tudo que eu fazia, toda a minha vida era dentro da igreja. Eu fui líder do Ministério de Louvor, eu pregava para os jovens, eu tinha grupos nas casas em que eu ia ministrar para aquelas pessoas, eu era líder de um grupo grande de jovens, eu dedicava a minha vida ao estudo da música, ao louvor, a estar lá servindo a Deus. Até que aconteceu a minha separação. Quando aconteceu a minha separação, foi muito impactante para mim, porque para quem aqui é de igreja sabe, existe um negócio que, eu não sei como é que é hoje, mas antes a gente chamava de banco. Esse cara que tinha um ministério, que tinha um serviço, que estava à frente, quando você entra numa situação dessa de separação, que é um pecado, especialmente na minha condição, porque a Bíblia não deixa você separar, ela diz que separação só pode acontecer diante de um pecado, que é um pecado do adultério. Se não for adultério, não tem separação. Não teve adultério no meu caso, a gente só se desconectou intelectualmente. Eu comecei a estudar, e ela parou de estudar e acabou que ficamos nesse lugar. Ela morreu, infelizmente, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E ela morreu exatamente com o mesmo nível que ela tinha, intelectual, porque ela não buscou esse desenvolvimento intelectual. Era muito difícil manter aquela relação. Mas eu estou te dizendo isso pelo seguinte, porque no momento em que eu me separei, eu fui para esse tal de banco, que era um momento de disciplina, vamos chamar assim. Você perde as suas funções ministeriais e você passa a ser disciplinado. Foi nesse momento que eu não aguentei a pressão. E aí eu tive esse colapso do que eu estou tratando aqui com vocês hoje, que é esse medo de me desintegrar, de perceber que aquilo que eu projetei para mim enquanto visão de mim mesmo, porque todo mundo faz isso, tá? É uma parte do nosso psiquismo. Então aquilo que eu projetei para mim enquanto visão de mim mesmo, desmoronou. Quando você casa com 2 coisas. Você casa com este homem, com esta mulher, mas você também casa com aquilo que foi o teu ideal de família. Você casa com aquilo que era a imagem que você tinha idealizada de uma família, etc. e tal. E aí, o que acontece é que quando você está numa condição que muitas vezes você não quer estar, eu sempre digo, não há felicidade em separação. Não há felicidade em separação. O mundo tenta pregar que há, mas não há. Não há, absolutamente não há. Só quem viveu sabe. Então, nesse momento em que você casou com a família e você vê o casamento desmoronando, o que acontece ali é que você fica em colapso. E aí você tem um grande medo dessa desintegração de você mesmo, mas com o espiritual. Foi nesse momento em que eu me desintegrei espiritualmente, que eu me desconectei de Cristo. Eu meio que me revoltei e aí eu disse, eu vou viver minha vida, eu vou fazer as minhas coisas. Vou fazer o que eu tenho que fazer para mim mesmo. E aí eu me enfiei na escola. Se eu já era um estudante, eu passei a ser um estudante quanto mais. Só pensava em estudar. Eu não sei se vocês sabem da minha história, mas eu sou um cara que gosto muito de estudar, fiz muitos cursos e tal. Estou fazendo de novo agora teologia, mais uma graduação, e eu gosto muito desse lugar. Só que eu entendo que isso era necessário para a minha vida, porque eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como a Bíblia diz. Mas também era uma forma de eu poder sublimar, de eu tirar a minha energia naquilo que não estava funcionando e colocar naquilo que eu achava, ou que eu tinha a percepção de que estava funcionando. Uma outra forma da gente se desintegrar, da gente ter um medo muito grande, é com as questões emocionais. Acabei de falar para vocês aqui
desse medo que a gente tem, de alguma maneira, de ir para o profundo e a gente acaba ficando no raso. Uma outra forma de se desintegrar é emocionalmente. Que aí esse é o pior, porque é um vazio insuportável. Não importa o que você faça, não importa com quem você esteja. E o que eu percebo é que quanto mais pessoas você tá, maior a sua sensação de abandono, de estar só. E falo para você hoje aqui, existe um que pode mudar a tua realidade e que pode fazer com que você tenha a sensação de completude e de plenitude. Este é Cristo. Não é a balada que você vai, não é o show que você vai, não é aquela roda de amigos que você queria tanto participar e hoje você participa. Não é aquela amizade com aquela pessoa famosa e importante que você queria que hoje você tem. É com Cristo que isso acontece. Só Ele pode tirar o teu medo. Só Ele pode tirar. É como se Deus estivesse dizendo assim, você até pode estar fragmentado. Você pode estar quebrantada, você pode estar perdida, você pode estar com a sensação de que é incapaz. Mas ele diz assim, ó, mas eu sou a presença que integra. Sou eu a presença que integra. Você pode de alguma maneira estar se sentindo paralisado, paralisada. E ele diz para você assim, mas eu sou aquele que é a fonte do movimento. Ainda que você esteja paralisada, Deus é a fonte de todo movimento. É Ele quem dá movimento à vida. É Ele quem dá movimento a você. E agradeça a Deus, seja grato porque você está aqui agora. Você, por exemplo, não está num leito de hospital. E você pode se movimentar. E você pode fazer coisas. E você pode servir a Ele, inclusive. Então, é um pouco disso que a gente tem que pensar. Quando eu volto para esse texto de Josué, eu vou ler de novo para a gente relembrar aqui, e eu queria dar uma aprofundada nele antes da gente terminar. Josué 1:9 diz assim, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto, vamos entender um pouco de contexto. O livro de Josué, no capítulo 1, ele começa falando da morte de Moisés. Moisés que tinha tido uma visão de Deus, um direcionamento de Deus, de tirar o povo do Egito e levar para uma terra prometida, a terra de Canaã, aquela que emana leite e mel. Era a terra prometida para os judeus. E durante 40 anos, Moisés, ele peregrinou com aquele povo, direcionando o povo, com muito contato com Deus, para que o Deus direcionasse o povo. Imagina, gente, uma coisa é a gente ter a sensação de que está demorando a resposta que a gente está procurando. Nossa, Deus, mas eu estou orando há uma semana e eu não tenho resposta. Esse povo aqui, ó, de Josué 1, ele peregrinou, saindo do Egito, indo para a terra prometida por 40 anos. E aí começa o livro de Josué com a morte de Moisés. E agora? A morte de Moisés não era só a morte de um líder. A morte de Moisés aqui tinha a ver com o final de uma era, com o final de uma referência. Moisés era a grande referência do povo. Aquele que tinha contato direto com Deus e que ouvia a Deus e que direcionava o povo para aquilo que seria a terra prometida, a terra de Canaã. Moisés ali, ele representava a lei. Moisés ali representava a condução. Ele representava o cuidado de Deus. Só que o livro de Josué começa com a narrativa de que Moisés tinha morrido. E agora? E aí então recai um chamado de Deus sobre um outro homem que era discípulo de Moisés, que era Josué. Talvez você hoje esteja como Josué. Josué era o sucessor de Moisés. Imaginem o tamanho da angústia deste homem, Josué, quando ele recebe o desígnio, a incumbência de cuidar deste povo.
quando ele recebe a informação que Moisés morreu e que agora ele seria o líder que levaria o povo para a terra prometida. Um povo que já vinha de muito murmúrio, um povo que já tinha várias cenas de infidelidade, construção de deuses, de imagens, um povo que estava extremamente com medo, e um povo que tinha dúvida se aquela promessa se concretizaria. Se coloca no lugar de Josué aqui. Josué se vê agora, e agora é eu que vou ter que tomar conta deste povo? Mas para suceder Moisés, o grande Moisés, aquele que era um cara que tinha um contato muito próximo com Deus. Percebe o tamanho da dificuldade que Josué teve aqui? Ele ainda tinha um território a ser conquistado, ele tinha um povo que tinha uma memória de um deserto, 40 anos de peregrinação, com muito desafio, com muitas provações, com muito aprendizado, para poder entrar nessa terra, a terra que emana leite e mel, aquela terra prometida. Perceba, Deus chamou um cara que ele não sentia preparado. Talvez o seu medo hoje te faça ter uma sensação de que você não está preparado também. E Josué, quando ele recebe aquela incumbência, ele também se sente despreparado. Ele se sente pequeno diante de uma tarefa que era gigantesca. Especialmente porque ele tinha que ser o sucessor de Moisés. E Moisés do tamanho que era Moisés. Um detalhe importante. Quando Deus chama você, ele não está chamando o outro. Nesse contexto aqui, Deus não estava chamando Moisés. Deus tinha levado Moisés. Morreu. Ele estava chamando Josué. Aquele Josué para atravessar o rio e para poder chegar na terra. Talvez Deus esteja fazendo a mesma coisa com você hoje. Talvez seja você aquele que ele está te convidando, que ele está chamando. Se a gente pegar esse texto de Josué primeiro, você vai perceber que lá do começo até o final do primeiro capítulo, ele fala várias vezes para ser forte e corajoso. Eu vou ler com você, acho que faz sentido. Vamos pegar aqui no 6, ele fala assim, ó, então Josué primeiro 6, ele fala assim, ó, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Primeira vez, ó. Então, primeira vez que ele fala, seja forte e corajoso, no versículo 6. Aí ele continua no 7. Seja somente forte e muito corajoso. Segunda vez que ele fala forte e corajoso aqui. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Segunda vez. Vamos entrar agora ele continua ainda. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Aqui um outro ornamento importante. Ele fala, ó, seja forte e corajoso. E se apegue a esta lei. A lei que ele está falando era a lei de Moisés, aquela que Deus tinha passado para Moisés. Mas se enquadra para nós aqui. Será que você tem se antenado, se amparado na lei? E aí, por último, então ele já falou duas vezes, no versículo 6 e no 7, ele fala, seja forte e corajoso. Aí ele continua, no 8, relembre continuamente os termos deste livro, o livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido em tudo o que fizer. E aí ele entra no 9, que foi o versículo que a gente começou aqui. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por que vocês acham que Deus fala para Josué durante 3 vezes para ele ser forte e corajoso? Você acha que não tem simbolismo nisso? Você acha que isso foi à toa?
Porque isso aconteceu porque muito provavelmente o Josué estava com muito medo. Ele estava em prantos, angustiado, porque ele tinha que agora suceder um homem do tamanho de Moisés, com um povo murmurador, com um povo pecador, com um povo que estava tomado por medo e com incredulidade, com medo se aquilo mesmo se concretizaria, que era a promessa. É esse processo que Deus te convida hoje, para você repensar o que você está vivendo. Será que você tem meditado na palavra de dia e de noite? Essa angústia que você sente, tem uma forma de lidar com ela. A terapia é extremamente importante, mas Deus é acima da terapia. Deus é aquele que vai restaurar a tua vida, o teu coração. É esse Deus que restaura a força. A minha oração hoje é que Deus faça com você assim como ele fez com Josué. Que fique claro para você o mandamento, o ordenamento dele, que é ser forte e corajoso. Não é à toa que ele fala isso no versículo 6, no 7 e no 9. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, ele vai te capacitar a viver e a fazer tudo aquilo que ele ordenou que você fizesse ou que vivesse. Esse é o chamado de Deus para você hoje. Coloque o seu coração diante deste Deus e tenha fé e convicção, porque as coisas vão acontecer, porque foi Ele que te chamou e Ele é Deus. Eu quero orar com você e a gente já vai finalizar aqui. E o meu pedido e a minha oração é que você seja tocado por essa palavra. E mesmo quando ela acabar, que ela continue reverberando dentro de você. Fecha o teu olho comigo. Deus, eu quero colocar diante do Senhor este povo, essas pessoas que estão comigo aqui, que estão vendo o vídeo. E quero pedir que o Senhor, meu Pai, assim como o Senhor fez com Josué, dizendo algumas vezes que ele deveria ser forte e corajoso, dizendo também que ele deveria meditar na palavra e não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor coloque aqui nestes corações um desejo pela tua palavra e por buscar mais do Senhor. E o entendimento que muitas vezes este medo, esta insegurança, esta angústia que nós sentimos, só terá resposta se ela estiver alicerçada no Senhor. Porque é o Senhor que nos dá a sensação de completude, de água que jorra o tempo inteiro, aquela que a gente não mais teremos sede se nós bebermos. Eu peço que o Senhor toque o coração de cada pessoa aqui, que cada pessoa aqui possa ter esta convicção e que esta palavra possa reverberar, possa continuar falando ao coração de cada uma das pessoas que viram esse vídeo e que estão comigo aqui. Porque o Senhor é Deus para fazer cumprir a sua promessa. Assim como o Senhor fez com Josué, que faça também comigo e conosco, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus toque o teu coração e que você entenda que esse medo, essa sensação de angústia e de uma certa desordem pode ser sanado, pode ser curada, se você colocar diante daquele que pode curar todas as coisas. Não se esqueça que amanhã a gente tem de novo esse compromisso, amanhã às 7h07. Divida esse vídeo com algumas pessoas, eu vou deixar ele salvo, mande para outras pessoas, se preciso for, veja de novo, e que Deus toque o teu coração, porque eu estou fazendo isso aqui cumprindo um ordenado de Deus. Talvez para você isso aqui pareça meio desconectado, vocês nunca me viram falando disso aqui. Vocês nunca me viram falando do jeito que eu estou falando. Mas eu sou um cara que eu ouvi a voz de Deus para mim. E eu entendi que não adianta só reclamar, que eu tinha que fazer alguma coisa também para ajudar. Então, se eu acredito que a internet está bagunçada e que de alguma maneira essa internet ela acaba, ao mesmo tempo que ajuda, porque também me ajuda, eu também me beneficio com ela, mas ao mesmo tempo que ajuda, ela atrapalha muita coisa e muita gente, Deus me tocou fortemente ao coração de que eu também deveria fazer o meu papel. E o meu papel não era só falar de neurociência, falar de psicanálise, falar de relacionamento.
O meu papel primordial era falar de Cristo. Ainda que eu use a psicanálise como ferramenta, ainda que eu use os ensinamentos da neurociência como ferramenta, ainda que eu, de alguma maneira, tenha algum tipo de discernimento para falar daquele ou daquele outro tema. O chamado de Deus para mim é um chamado para falar da sua palavra. Então eu estou aqui, mesmo que você esteja achando que está perdido essa conversa, porque vocês nunca me viram falando sobre isso aqui, eu estou cumprindo aquilo que é a ordenança dele para mim. Então amanhã a gente está no nosso 6º dia, se eu não estou perdido aqui na contagem, e a gente vai ter o nosso último devocional, pelo menos por enquanto, pelo menos é essa percepção que eu tenho, até que mude, até que ele me diga algo diferente disso, no domingo. Então no domingo a gente volta aqui. E a gente tem a nossa amanhã, sábado, e também no domingo, quando darão aí os 7 dias. Tá bom? Então que Deus te abençoe, um ótimo final de semana para vocês, e não se esqueça, não tenha medo, porque Deus é aquele que te leva do medo à coragem. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode reconstruir o seu psiquismo, a sua mente, a sua forma de se enxergar, de enxergar o outro e de enxergar o mundo. Amém, gente? Então é isso. Muito bom dia a vocês. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco.